Olá, pessoal. Com som agora? Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Academia de Estudos Exológicos. Hoje é quarta-feira, né? 20 de setembro de 2023. Estamos dando início aí a mais uma live. Hoje nós vamos falar com o nosso convidado, que está lá de Portugal, lá em Portugal. Ele vai falar, é o Vitor Ferreira, vai falar sobre interação com seres de outras galáxias ou dimensões. Ele vai estar falando para a gente um pouco mais. Mas já vamos chamar eu, o Vitor, para dar boas-vindas aí ao público. Olá, Vitor, boa noite. Boa Seja muito noite. bem-vindo aqui no canal da Academia. Primeira vez você aqui no canal, né? Que não seja apenas a primeira, mas seja a primeira de muitas, né? Já de antemão já estamos convidando aí. Então, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Academia. Bom demais, Maia. Pai e mãe primordial estejam connosco. Perfeito. Então, aproveitando aí, já dando boas-vindas a todos vocês que estão aqui no canal, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, certo? Curta aí a live, compartilha, certo? Para que mais pessoas possam estar aprendendo um pouco mais sobre o que está sendo ministrado aqui no canal. Já de antemão, quero aí dar boas-vindas a Leila, né? Que é a nossa moderadora, sempre está nos apoiando aqui, né? E aproveitando aí, curtam os vídeos aí que a Leila está produzindo as histórias aqui para o canal, vai curtindo aí, vai assistindo, dá essa força aí para o canal também. E também vai lá no canal da Leila lá também e curte e compartilha lá as informações que tem lá. Tem bastante coisas legais lá no canal da Leila, né? Depois eu vou colocar o link da Leila aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá assistir também os vídeos que ela tem lá e também os que ela está produzindo aqui para o canal. Muito obrigado, Leila, de coração. Grande amiga da gente, assim como também é amiga do nosso convidado, o Vitor, né, Vitor? Às vezes eu vou te chamar de outro nome, não tem problema, né? Tudo bem, não tem problema não. Vitor, Eu, fala um eu pouco há aí. uns anos atrás era conhecido por o António de Portugal, numas lives, noutros canais anteriormente. Uhum, legal. Bom, então eu estou dando aí boas-vindas a todos vocês que estão aí assistindo. Quiser fazer uma pergunta, faz aí no chat. Você pode ajudar aí o canal se você quiser com o seu super stick, valeu demais, super chat. Enfim, se você quiser também ser membro, pode também ser membro aqui do canal, né? Você pode se inscrever aí para ser membro. Então, grande abraço aí ao Riba Menezes, Fabiola, Ednilce, enfim, a todos vocês aí que estão aí presentes no chat, sejam todos muito bem-vindos. Vitor, fala um pouco aí sobre o teu trabalho, sobre o que você faz aí no Portugal, sobre a sua história aí e um pouco do que você vai falar nessa noite. Fique à vontade. É, tudo bem. Eu sou António Vítor Ferreira, de Lisboa, Portugal. Tenho 50 anos. Eu comecei a aprofundar mais na ufologia e espiritualidade. Eu sempre fui espiritual, mas eu comecei mais a aprofundar a espiritualidade e a ufologia desde 2014 para cá. E eu antes tinha epilepsia, agora não tenho, porque fui abduzido, e fui curado da epilepsia. Isso é um dos meus testemunhos que parte desde já. E como tal, desde sempre, invoco o Arcanjo Miguel para qualquer situação, em especial hoje aqui conosco. Um abraço a todos os brasileiros aí, meus amigos e conhecidos, e em especial a Leila Sara e Ribeiro de Menezes e tantos outros que me acompanham ao longo destes últimos anos. E é maravilhoso estar com vocês, mesmo à distância, de um clique ou de um celular. E, e basicamente
a minha vida é mais pesquisador, não sou ufólogo, sou um entusiasta desde muito novo na ufologia, embora, como disse há pouco, desde 2014 é que aprofundei mais. E, e é maravilhoso estar em comunicação não só com vocês aí do Brasil e o resto do mundo, como também com todo o universo, que nossos irmãos interestelares estão aqui conosco. Bacana. Bom, Vitor, eu vou deixar você bem à vontade aí para você contar a sua história, as suas experiências. Eu sei que são várias e são bastante legais até, inclusive, né? Então eu vou deixar você bem à vontade para falar sobre cada uma dessas experiências, tá bom? Então é Certo. contigo. Pode começar por onde você quiser. Vamos É falar assim, assim, qual que te marcou mais? nossa, é difícil explicar, todas elas me marcaram bastante, não é? Desde quando eu tinha 18, ia fazer 19 anos, tive o meu primeiro contacto com uma nave discoide, um disco voador, não é? E maravilhoso ver aquele. Eu estava passeando de bicicleta na terra da minha mãe, fora de Lisboa, lá numas montanhas, e nisto eu parei um pouco para descansar. E, entretanto, apareceu assim do nada um disco gigante por cima da minha cabeça, pouco mais de 5 ou 10 metros assim, de cima, e incrível. Esse para mim foi um dos mais, para começar, foi um dos mais intensos. E, e no início senti se calhar um pequeno, uma surpresa e um pequeno medo, mas depois senti paz. E depois, passado pouco mais de 2, 3 minutos, ele foi-se afastando e devagarzinho, mais ou menos, e depois, bastante distante, desapareceu assim um piscar de olhos. E como sabemos, a gente sabe que esses seres têm naves espetaculares, dá para andar em qualquer situação, água, ar, espaço e quem sabe também através do portal Sol ou outros sóis que existam aí pelo universo. Porque basicamente também aqui na Terra temos vários portais, como o Triângulo das Bermudas, para falar os mais conhecidos, e, e também há pouco mais de 2 ou 3 anos tive uma regressão espiritual e confirmou os meus mentores espirituais, em especial o meu pai e outro ser que me acompanha ao longo da minha vida. E é maravilhoso saber que presencialmente eu não o vejo, mas eu presinto ele aqui presente ao meu lado e é maravilhoso ver esse contacto mais intenso nos últimos anos para cá, desde que eu tenho conhecimento dessa situação. E como tal, eu gostaria de falar que toda a gente tem as suas capacidades inatas e eu também tinha essas capacidades inatas, embora nos últimos anos tenho vindo a entrar em treino e meditação e tudo mais. E em especial o meu pai, antes de falecer, tinha eu 21 anos, me deu um livro, Conhece a Ti Próprio. E a primeira coisa que tudo que os seres querem é que a gente se conheça a si próprio. Não, não o básico, como a sociedade quer que a gente saiba, agarrados a- às coisas básicas
do dia a dia e fazer-nos assim ligados só às energias negativas e àquilo que lhes interessa que nós sigamos. E, e é maravilhoso uma pessoa conhecer-se a si própria e conhecer as suas limitações ou não e explorar essas ligações, porque toda a gente é capaz de fazer ligação interdimensional ou espiritual, como queiram chamar. E, acima de tudo, eles estão em contacto já há milénios connosco. Embora nas últimas décadas, 70, 100 anos para cá, eh, eles tenham feito esse contacto mais intenso porque querem o bem de nós, querem o nosso bem e, e querem que a gente tenha essa energia o mais positiva possível, embora saibamos que desde cá a televisão que essa energia negativa tem sido espalhada por toda a Terra e, e como sabemos é um género de manipulação direta ou indireta, como queiram chamar também, e, e com certeza se vocês pesquisarem por vocês mesmos vão encontrar essas respostas dentro de vocês primeiro e depois também com os vossos mentores, os vossas ligações eh, que façam com amigos ou conhecidos aqui da Terra para experienciar essa comunicação maravilhosa que esses seres querem ter connosco. E, acima de tudo, eu basicamente raramente vejo televisão, só vejo pontualmente para ver as bobagens ou as coisas que eles querem para poder avaliar um pouco melhor as situações, não é? Mas basicamente não vejo televisão. Vejo mais o YouTube e coisas interessantes para, para haver essa ligação maravilhosa. Há uma questão, amigos? Perfeito, legal, bacana. Já vamos começar aí respondendo perguntas, né? O Riba Menezes está perguntando o seguinte: Antônio, você conhece a famosa Serra de Gardunha? É isso? Em Portugal? É, E você sabe se ainda continua aparecendo luzes por lá? é, eu assim, infelizmente ainda não tive a oportunidade de lá ir. É o meu desejo enorme. Sim, na Serra da Gardunha, eh, no início dos anos 70, houve um homem que estava a ir para a aposentadoria, como vocês falam aí, aqui é para a reforma. Começou a investigar coisas estranhas lá na Serra da Gardunha. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque depois vocês podem encontrar isso na internet, Serra da Gardunha e casos ufológicos. E esse homem acabou por saber que existe lá um porto de OVNIs debaixo dessa serra, como existe em tantas partes do mundo. E o que é mais conhecido é a Área 51. Existe debaixo daquela serra um porto espacial de naves extraterrestres. E com certeza também no Oceano Atlântico, Pacífico e demais oceanos, porque eles escondem-se mais aí porque são menos visíveis do que na Terra. Embora eles consigam passar despercebidos a maior parte das vezes, e, e é bom saber que estão entre nós.
Bacana, bacana. Bom, pessoal, se alguém tiver pergunta aí, pode ir fazendo suas perguntas aí no chat, fiquem à vontade, tá? Antônio, uma experiência que sempre gera uma. Não seja, talvez não seja uma experiência, mas um fato que sempre gera bastante discussão dentro não somente na parte da ufológica, mas também na parte religiosa, Uhum. é o caso de Fátima, certo? Certo, E nós estávamos conversando esses dias com a Leila e ela estava falando que você conhece bem alguma coisa sobre esse assunto aí, né? O que você certo. pode nos falar? Recentemente, até, a revista OVNI Pesquisa aqui no Brasil, ela Hum, trouxe uma reportagem a respeito de Fátima, como certo. intervenção alienígena, né? Opa, deixa eu colocar aqui, ó, certo? Não sei se você ficou sabendo dessa parte aqui. Sim, conheço e tenho aí uns vídeos dos amigos Certo. aí do Brasil, que Wesley de Andrade, salvo erro, Uhum. O que que você o pode ET. falar sobre esse caso? É assim, eu já fui da Igreja Católica, tive quase para ser sacerdote em 2000, estive no pré-seminário e, portanto, posso falar em primeira mão e não quero falar, não quero ferir suscetibilidades religiosas ou morais de qualquer pessoa que esteja a assistir aqui agora, não é? Mas Fátima é um centro de oração e de paz, e toda a gente pode comprovar isso, porque a quantidade de pessoas, não só em Fátima, como em qualquer igreja ou centro de oração, consegue encontrar um mínimo de paz ou alguma coisa especial. Com certeza, eh, isso, isso vai de cada pessoa, não é? Agora, em termos de Fátima, é complicado e é complicado não para mim, mas eu percebo a dificuldade das pessoas aceitarem que isso é um caso ufológico. Foi um caso de uma senhora fina da Armada que estava no final dos anos 60 e início dos anos 70 a estudar sobre as mulheres na história de Portugal e acabou por entrar no caso de Fátima. E na altura conseguiu ter acesso a arquivos exclusivos e imagens em que via que aquilo foi mais do que uma aparição de, como sempre, de outro mundo, não é? De outra dimensão. E, e depois acabou por descobrir que uns meses antes, em maio, como sabemos, foi 13 de maio de 1917, em fevereiro ou março antes, saiu num jornal, um centro espírita, um anúncio a dizer que ia acontecer algo extraordinário a 13 de maio desse ano de 1917. E, e o nome que lhe davam a esse ser é Estrela Matutina, em latim, ou seja, Estrela da Manhã. E depois, como sabemos, apareceu esse 13 de maio, lá em Fátima, esse ser, esses três pastorinhos. Mas houve um quarto pastorinho, uma senhora, na altura uma criança, que se assustou com a situação e sentiu, e vou descrever o que ela, basicamente, o que sentiu antes dos pastorinhos. Sentiu que o tempo parou, as ovelhas que estavam ao seu redor ficaram quase imóveis e teve contacto com esse ser, não é?
e sentiu muito susto, apesar de ser tentar acalmá-la, não é? Mas só que nunca foi mais tarde falado sobre essa criança que teve esse avistamento, esse contacto, sozinha, com a suposta Senhora de Fátima, não é? Ou Estrela Matutina. Em, mas isso tinha sido acompanhado antes, nos anos antes de 1917, desde 1915, 16, por um suposto anjo a preparar esse contacto com esse ser, não é? E, como depois, mais tarde, nessa investigação da Fina da Armada sobre Fátima, ela descobriu que aquilo eh, tinha para além de mais do que divino. E em especial quando em 13 de outubro de 1917, a última aparição, o suposto milagre do Sol, houve esse fenómeno desse suposto Sol de sul para norte secar as roupas. Antes tinha havido uma chuva, ficaram encharcados, e esse objeto de sul para norte, pouco mais de 50 ou 100 metros, não sei precisar agora o tempo em que esse suposto Sol pairou durante aquelas milhares de pessoas que estavam a assistir a esse suposto milagre, não é? Em que apareceu, na altura não se chamavam cabelos de anjo, diziam que era flores caídas do céu e depois ao tocar no chão secavam. E como a gente sabe, hoje em dia, um dos fenómenos ufológicos são cabelos de anjo, que geralmente essas discos voadores ou espaçonaves provocam, no caso da ufologia, não é? E, para além disso, estou a falar isto muito resumidamente. Depois, se quiserem falar um pouco mais aprofundadamente, eu depois posso falar. Havia carros na altura da época que os vidros estalaram, e houve até os depósitos de combustível dos carros que arrebentaram com esse fenómeno desse objeto a secar as roupas. Com certeza devia ser algo forte para secar as roupas em pouco mais ou menos um minuto, não é? E houve pessoas que até chegaram a ter queimaduras no corpo, ou nos braços, ou na cara, ou com esse fenómeno. Isso não foi relatado, não é? Ou seja, foi relatado, mas essa senhora Fina da Armada que fez essa investigação sobre Fátima descobriu, não é? É interessante saber que. E houve também fotos em que mostrava que aquilo não era Sol, era mesmo um disco voador em forma de circular, como sabemos, e que emitia várias tonalidades de luz. Por isso é que eles diziam que o Sol emitia várias tonalidades. E é impossível o Sol a pairar a poucas dezenas de metros de altura, e o mundo acabaria, salvo seja. Mas só para concluir mais um pouco, houve pessoas a 20 ou 30 quilómetros dos arredores de Fátima que viram um objeto brilhante a pairar sobre Fátima. E mais uma coisa interessante, só para concluir mais uma vez, eu quando era moço e fui a Fátima, estava no grupo da igreja e houve um casal já de uma certa idade, disseram assim, isso foi um acontecimento muito
muito estranho e estamos na altura. E depois a catequista da igreja disse: Ah, não liga, eles estão velhinhos e estão cagados, ou coisa do género. Ou seja, eu tinha pai os meus 9 10 anos e isso ficou-me sempre marcado na minha cabeça. Então isto ou é espiritual ou houve mais alguma coisa estranha aqui. Legal. Nosso amigo Eduardo aí, ele fez a pergunta, ele gostaria de saber se a Lúcia viu mais alguma coisa diferente. É, a Lúcia, nos anos 50 ou 60, a verdadeira Lúcia, foi substituída por uma outra senhora que se fez passar por Lúcia. Porque, como sabemos, na altura fizeram interrogatórios muito fortes, rígidos psicologicamente para aquelas crianças, não é? E depois meteram, depois da morte dos primos Jacinta e Francisco, por causa de ter uma Mónica na altura, e o próprio ser disse que a Lúcia ficaria muito mais anos. Mas nos anos 50, 60, depois dela ir para um convento de freiras, não é? Em especial, primeiro foi Portugal, depois foi para a Espanha, não sei agora o nome que foi, mas o rosto da Lúcia, ou ela fez uma plástica, tanto no rosto como na boca, porque se formos comparar a imagem de quando ela era mocinha com esta última que aparecia nas últimas décadas, não é? O rosto não condiz com o antigo, e como a gente sabe hoje em dia, existe aparelhos, não digo, mas tecnologias que fazem comparações de evolução da cara do ser humano, não é? Mas a Lúcia teve contacto, sim, e a Lúcia era dos únicos moços que tinha capacidade de ouvir a comunicação, porque a Jacinta ouvia uns ruídos, o Francisco não ouvia nada, mas pressentia alguma presença. A Lúcia via o próprio ser. O ser tinha uma veste branca, não aquela que a gente conhece, vestida que fazem para a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, não é? E, e tinha uma bola no peito, e que depois mais tarde puseram como Sagrado Coração de Maria. E, e provavelmente e o ser era baixinho, eh, era baixinho, tão baixinho como aquelas crianças o eram, não era assim gigante nem nada do género. E o próprio Cristo disse há 2000 anos: eh, quem, quem, quem me seguir, deixe tudo e venha comigo. Ou seja, ele próprio não quis, nessa altura, que as pessoas tivessem intermediários. E supostamente a gente, ao longo dos milénios, destes 2000 anos, 2023 anos, ehm, a gente utiliza sempre intermediários. Mas existem, como a gente sabe, como eu sei também, o meu mentor e o meu pai me acompanham, mas o Cristo, o verdadeiro Cristo, está dentro de cada um de nós. A centelha divina, como eu costumo falar em outros livros que eu falo ao longo dos últimos anos. Porque
Esses mentores ajudam basicamente a conhecer-se a mim próprio, neste caso, e a utilizar a capacidade de comunicação extrasensorial que qualquer um de nós, qualquer ser humano tem. E não venham dizer coisas que é preciso chás ou outras coisas para entrar em comunicação, não precisam nada disso. E mesmo não é preciso ser 100% vegano ou vegetariano para ter esse contacto. Qualquer pessoa pode ter esse contacto. Eu não sou vegano, né, eu continuo a comer carne e não é por aí que não deixo de ter contacto, não é? Mas é lógico, quanto mais saudável for a alimentação ou qualquer outra coisa, o contacto faz-se muito melhor. Eu comprovo isso pessoalmente. Nesses últimos dias tenho sido mais vegano e peixe para poder fazer esta live, para entrar em contacto com o meu mentor que está aqui ao meu lado, porque o cansaço é muito, o trabalho é muito e infelizmente a gente eh, não tem as capacidades completas para superar essas dificuldades do dia a dia, não é? E para ter os nossos contactos. E basicamente é isso. Agora, falando de Fátima, querem perguntar mais algum detalhe que eu possa contar? Bom, aqui o Eduardo ainda está perguntando aqui, deixa eu só voltar aqui. É, ele fez uma série de perguntas. A roupa tinha capa mesmo e capacete? Daí ele coloca aqui, é claro, a roupa da Nossa Senhora. Ele está falando aí, fazendo um comentário sobre o que você acabou de dizer, né? É, Ele perguntou também se a entidade era do gênero feminino. pois, não, é difícil de perceber se era género, qualquer tipo de género. Supostamente era mais género feminino, porque, eh, segundo eu percebi ao longo dessa investigação, esse ser tinha uma conversa mais feminino com as crianças, não é? E a roupa que ela tinha, segundo a descrição das crianças à polícia, aos policiais da época, era tudo menos aquilo que a gente vê hoje em dia Nossa Senhora. Era tinha um género de uma capa assim, e era uma veste branca, mas essa capa passava pouco abaixo da cintura e as pernas estavam à vista e tinham um género de umas calças justas e, parecia mais um fato espacial mesmo. E, esse ser, eu estive a investigar alguns desses seres, dá-me a entender que foi o Assassani, um ser parecido com os Greys, mas de forma mais branca, chamado da raça Assassani de extraterrestres. E como sabemos, os seres extraterrestres andam no espaço-tempo, no futuro ou no passado, e por isso é que ele previu o final da Primeira Guerra Mundial, supostamente, segundo a descrição que esse ser deu às crianças, seria em poucos meses. E acabou por ser no ano a seguir só. Portanto, eles ao contarem as verdades do futuro, não são 100% precisos no tempo, porque o tempo entre eles e nós é difícil de explicar, porque eles vivem e fazem a contagem do tempo, o espaço-tempo, de forma completamente diferente da nossa. Nós utilizamos o nosso relógio, o sol e pouco mais. Eles utilizam, com certeza, partes do universo e vivem
para eles um segundo pode ser um dia, como para nós um dia pode ser para eles um segundo. É Vou verdade. exagerar a esse ponto. E, portanto, a gente tem que viver o presente, ou seja, cada segundo que a gente está aqui hoje agora, temos que o viver intensamente e não pensar, devia ter falado assim ou feito assado, ou qualquer coisa do género, ou vou fazer isto assim, é incrível. Agora, Tá. eu estou a supor que queiram falar sobre os segredos de Fátima, não? Vamos lá. Antes da gente continuar aqui, vamos aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo que está aí participando do chat. Deixa eu ver aqui, eu vou ler o nome de alguns aqui, né? Só para. Então vamos lá. Francisco Diniz, o E meu irmãozão aí que fiz essa experiência. Francisco Diniz, um amigão aí, sempre está conversando com a gente aí também no chat. Um abraço, Francisco. Vamos lá, Leila Antônio, Edenice, tá mandando um abraço de Indaiatuba, São Paulo. Fabiola, aqui de Ponta Grossa, sempre acompanhando aqui, nos dando audiência aqui. Riba Menezes aqui, ele está dizendo assim, passando para deixar um abraço ao Antônio Ferreira e ao nosso amigo Dirceu e todos da live. Obrigado, Riba, grande amigo. Bom, daí ele fez a pergunta que eu já fiz, né? Denise falou que o som está muito baixo, né? Eu chequei que o som no YouTube está saindo normal, o som, não sei o que está acontecendo, talvez seja aí, erguer um pouquinho mais o volume aí. Pode ser a conexão da internet nos vários sítios do Brasil, do Pois mundo. pode ser. A gente está com uma qualidade de internet muito ruim aqui, Ou principalmente às vezes uma atualização do som do computador ou do aparelho que vocês estão a usar. E limpem o cache do navegador, porque geralmente limpando o cache o som é, fica ligeiramente melhor. é verdade. Aproveita aí, pessoal. A Leila tá dando aí boa noite a todos e tá pedindo para vocês deixarem o like aí, inscrever-se no Boa noite, canal, Leila. compartilhar. E todos os irmãos Oh, aí do Brasil. isso, Solange, minha esposa, que também está assistindo aí com a gente. Um abraço aí pro canal Cifer, né, aqui representado pelo Andrade, também pela Fernanda, né, que são dois amigos da gente também. O Andrade vai estar aí nos próximos dias fazendo uma live aí com a gente, contando suas experiências também, né? Muito legal. Eu conheci ele há pouco tempo também, mas tem uma experiência bacana para falar assim. O Eduardo, né, representando os Segredos do Mundo, canal Segredos do Mundo. A Leila tem uma pergunta para você aqui também. Já nós vamos passar nessa aqui, mas vamos primeiro terminar o assunto, esgotar o assunto sobre Fátima, né? Então, daí a Cristiane Alves, quem mais aqui? O Riba. O Riba deixou mais uma mensagem. Dou muito valor ao Antônio, pois acompanha nossas lives aqui no Brasil com um fuso de horário sempre acima, ou seja, sempre dorme tarde para nos presentear. Acho que é isso que eu quis falar, né? Então, gratidão aí. Leila faz o comentário, daí ele falou que direto de Portugal, né? Prestigiar. Então, aí ele continua aqui, meu respeito ao Antônio Ferreira. Antônio Vitor Ferreira, você também é escritor, né? Como? Você é escritor também, né? Ou não? Eu escrevo mais os meus diários das minhas experiências. Não fiz nenhum livro ainda. Beto Fonseca também está aqui mandando uma boa noite para nós aí. Um abraço, Beto. Deixa eu ver aqui. Francisco Diniz está aqui também. Um abraço, Francisco. O Francisco sempre está contribuindo lá no grupo lá, do grupo Despertados, né? A gente criou um grupo chamado Despertos. Ele sempre está lá compartilhando suas experiências. E aproveitando aí, Francisco,
o Vitor está aberto aí, fazer uma live aqui com a gente e contar um pouco dessas experiências aí. Deixa eu só ver aqui, eu acho, quero ver se não tem mais uma pergunta aqui. Aproveitando ainda, eu quero mandar um abraço aí pro pessoal da Ótica Master, né? Eu estive hoje lá fazendo a compra de um óculos, né? E aqui, ó, Calçadão Ponta Grossa. Um abraço para as meninas lá que atendem, atendimento excepcional, muito bom atendimento. E o produto também é de qualidade, gente. Eu não estaria aqui falando aqui abertamente a todos se o produto não tivesse qualidade. E além de qualidade, preço muito bom, preço justo, certo? Então, e assim, eu já fiz com eles aí uns 4 vezes, uns 4 trabalhos lá com óculos, né? E eu não tive problema com nenhum. Todos eles estavam muito bem elaborados, manutenção, que o óculos precisa de manutenção, né, gente? Então, quando você compra um óculos, você vai usar ele e ele precisa de manutenção. E cada 2, 3 meses levo lá, preciso de um ajustezinho. Eles vão lá, fazem todo o ajuste lá, olha, tudo gratuitamente. E é por isso que a gente está falando aqui. Eu não estou ganhando nada para falar, mas estou aqui falando. Ótica Master, calçadão, aqui de Ponta Grossa. Se você quer de Ponta Grossa, vai ali, pertinho do terminal ali, de ônibus ali, no início do calçadão ali. Bom, gratidão por vocês, pelo atendimento de vocês. Enquanto isso, vamos lá. Para mim não deixar nenhuma pergunta para trás, né? Porque esse assunto, quando a gente fala sobre Fátima, ele é um assunto que chama bastante atenção, porque mexe principalmente com a parte religiosa das pessoas. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre Fátima, vejam livros com a pesquisadora da época, Fina de Armada. Fina de Armada é que pesquisou a fundo a Fátima, mais a parte ufológica, e o canal ETs, etc., do João Marcelo, tem esses vídeos que vocês podem acessar através da Flix deles, que eles também fazem essa promoção aí. E lá tem lá vídeos excepcionais. Vejam os vídeos de João Marcelo, dos ETs, etc. E vocês vão se surpreender e vão comprovar muita coisa que eu estou dizendo aqui, lá com imagens e com outros testemunhos de jornalistas e de pesquisadores também aqui de Portugal. E eu só para sublinhar uma outra coisa, há uns anos atrás houve aqui um amigo nosso aqui de Portugal que fez um assunto para o canal História, mas só que nunca foi para o ar, sobre Fátima. E nesse canal João Marcelo tem essas gravações desse suposto documentário que nunca chegou a ir para o canal História. Bacana. E fala muito da religiosidade ou dos seres a veneração a seres femininos ao longo da história. E também existem vários pontos aqui de Portugal, não foi só Fátima que apareceu um ser feminino a crianças. Houve várias zonas aqui de Portugal que apareceram, só que focaram mais Fátima, derivado à Igreja Católica e que se envolveram mais nessa situação. Mas houve variedíssimos casos aqui em Portugal de aparecimentos de seres extradimensionais a várias crianças. Não foi só em Fátima. Legal, bacana. A pergunta da Elinice, ela fala assim: Antônio, na sua opinião, quais seriam os segredos revelados aos pequeninos? Isso aí é uma coisa que todos nós queremos saber, né? Será que o Vitor Ferreira tem essa resposta?
É assim, as respostas não posso dar com precisão muito grande. Eu vou só simplesmente falar aquilo que eu tenho conhecimento. Mas antes de entrar nos detalhes, como eu disse há pouco, os seres interdimensionais ou seres que comunicam connosco, como sabemos, têm um espaço-tempo diferente do nosso e podem errar um pouco mais ou menos as datas dos acontecimentos. E também depende da interpretação de cada um, porque as crianças na altura estavam a interpretar aquilo mais para a parte de religiosidade e naturalmente depois a igreja, como é lógico, adaptou as palavras do ser à igreja católica, não é? Provavelmente foi se calhar palavras muito mais duras e diretas às crianças, porque segundo relatos da época, especialmente o Francisco e Jacinta, ficavam especialmente a Jacinta, porque para além de ouvir ruídos, tinha percepção um pouco melhor que o Francisco. O Francisco tinha uma percepção só presencial, não chegava a ver o ser. A única que chegava a ver o ser, a suposta senhora Fátima, era a Lúcia. Essa que tinha, com certeza, capacidades mais extrasensoriais e conseguia visualizar não só com os olhos físicos, como de certeza o seu interior, como é que era o ser. E os relatos de como é o ser foi mais pela Lúcia, que teve mais essa capacidade de visualizar esse ser do que, depois as outras pessoas mais tarde, em 3 de outubro, que simplesmente só viram o suposto sol e via simplesmente a azinheira mexer onde estava o suposto ser em cima da azinheira a falar com as crianças, não é? E com certeza havia pouquíssimas pessoas que conseguiam perceber que existia um ser ali em cima da azinheira. Agora, os primeiros, para além do primeiro segredo, que era o final da Primeira Guerra Mundial e de supostamente mostrar o inferno às crianças, elas com certeza estavam a ver ao vivo os acontecimentos da guerra real através da projeção do descer essas crianças. E ela, como a gente sabe, a guerra é um verdadeiro inferno. E então, na altura, como alguns sabem, utilizavam gases tóxicos e o sofrimento era atroz na Primeira Guerra Mundial. Como qualquer outra guerra, mas era muito mais terrível, de certeza, com gases que as pessoas contorciam com dor e outras coisas terríveis. E depois, o outro segredo seria o início da Segunda Guerra Mundial e ia ser disso para orar para que houvesse menos suposta conversão da Rússia ou que houvesse menos intensidade dessas guerras. É lógico que em qualquer dimensão ou qualquer espaço-tempo ou planetas, quanto mais energia positiva houver, menos conflitos e menos problemas o planeta pode ocorrer. É lógico que esse ser quer o bem da humanidade, apesar de as pessoas se identificarem como mãe de Cristo. eh, eu não sou contra, porque é um intermediário plausível criado pela Igreja e que tem mais contacto como uma mãe tem com o filho, não é? E como mãe tem com o filho, apelidaram esse ser de mãe de Cristo. Eh, os meus, o povo aqui da terra que me perdoa, que tem essas convicções religiosas, eu também já fui, eu também fui católico, eu agora sou, mas não sou praticante. E
e ainda vou à missa com a minha mãe, com respeito e amor por ela que eu tenho. Mas os meus contactos, as minhas orações, como em qualquer igreja, e quanto mais profundo uma pessoa entra antes de ser sacerdote, como eu fui, a gente aprende a fazer várias orações durante o dia. E eu agora faço essas orações de uma forma mais pessoal, intimista, ao longo do meu dia, trabalho ou de lazer ou tudo mais. Portanto, como disse há pouco, ó, quanto mais orações a gente tiver, independentemente do credo, com certeza vai criar mais paz à sua volta. Eu tenho a certeza que crio mais paz no meu trabalho. Eu trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, ou Prefeitura, como vocês falam aí. Eu falo ao telefone e falo com muita gente. eh, Faço um género de atendimento ao público e tento criar um maior tempo de paz para, não só para mim, como todos os que me rodeiam, com quem trabalho, não é? É lógico que no início tinha mais conflitos, porque não estava tão aprofundado estas experiências de vida que eu tenho tido ao longo dos últimos tempos. Mas agora, voltando a Fátima, peço perdão, fugi um pouco. Eh, o terceiro segredo de Fátima, os tão apelidado terceiro segredo de Fátima, é o que está a acontecer ao mundo hoje em dia. Basicamente, para mim, é a transição planetária, em que a Igreja está a decair, principalmente depois da pedofilia da Igreja. Eh, a Igreja não tem como levantar como era antes, de jeito nenhum. E provavelmente este será o último Papa. Não foi o anterior porque ele resignou. E, e segundo o profeta Malaquias, acho que está a acertar visivelmente que este será o último Papa, com certeza. E esses contactos estão a haver em todo o mundo, dos seres interdimensionais ou os irmãos estelares, e está a manter esta paz aparente, embora infelizmente a gente saiba que esse mundo está um caos, está uma bagunça, mais derivado essas transformações climáticas para mim não é mais do que o ARP. Não sei se vocês já pesquisaram o que é o ARP. É umas antenas que fazem ionizações atmosféricas e podem controlar o clima ou até as mentes das pessoas através dessas ondas eletromagnéticas. Mas eu não vou entrar muito nessas explicações. Isso com certeza daria para outro livro. Vamos falar de Fátima, e que, como alguém me perguntou aí, como é que essas crianças interpretariam essa conversa de ser com elas. É lógico que elas levavam isso com muito temor, muito medo, tanto qualquer uma delas, e porque são revelações como se fosse a dizer a vocês, olha, você agora, não vou dizer uma coisa muito grave, você agora vai partir um copo e pronto. E parte, passado um pouco de tempo depois. E outras coisas graves, não é? Como a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial, já, na minha opinião pessoal, já está a haver desde 2001, desde a queda das Torres Gêmeas, foi provocada pela elite, essa Terceira Guerra Mundial desde 2001 para cá. Porque o mundo, infelizmente, está em guerra, sempre teve, infelizmente, depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, Camboja mais, e mais acontecimentos infelizes na Bósnia, aqui na Europa, agora a Ucrânia.
mas estão focados mais nessas guerras do que outras que infelizmente estão a acontecer tanto na Índia como em África. E às vezes guerras próprias, às vezes entre províncias ou locais em vários países, aqui em Portugal também pode haver aqueles chamados pequenos conflitos ou problemas de crimes e tudo mais. Isso para mim também é uma guerra. Os crimes que infelizmente acontecem no dia a dia em qualquer cidade ou povoado desse mundo. E, portanto, a gente tem que estar em oração constante, ou o mais possível, e em especial meditação antes de irem dormir, para que mantenham um mínimo de equilíbrio de paz, não só para vocês mesmos, comigo próprio, como também a gente está a transmitir alguma onda de amor e de paz, nesses momentos que a gente está em oração, com milhares ou milhões de gente que está em oração no mundo inteiro. E isso cria essa onda positiva, e é isso que eu apelo a todos, independentemente do vosso credo, da vossa crença, entrem em oração do vosso jeito, que essa paz que vocês criam através da oração é benéfica para todo mundo. É lógico que, a minha opinião pessoal, a religião já tem muito pouco significado. É lógico que é a base da minha moral e do meu bom ser, que eu faço os possíveis por ser, embora também saiba que tenho os meus, como dizem na igreja, os pecados ou as pequenas tropelias que existem na nossa vida. Mas isso qualquer um tem, e independentemente de ser mais ou menos religioso, inclusivamente, infelizmente a gente sabe que os padres fazem aquilo que fizeram e estão a fazer terrivelmente a muita criança ou outras pessoas psicologicamente. Mas há alguma questão, amigos? Ah, bacana, bacana. É, a Leila ela fez uma pergunta aqui bastante interessante, né? Não sei se você já quer falar ou nós já mudando um pouco de assunto, né? Outro tema. O que você Força. está achando sobre os rumos que o planeta está tomando, principalmente em relação às mudanças climáticas? Há uma conspiração? HARP? Eu já falei sobre isso. Para mim é o ARP. WARP? O ARP foi criado, salvo erro, o primeiro, antes de ser os americanos a utilizar o ARP, os primeiros a utilizar o ARP na forma muito básica na época foi a Rússia, nos anos 60. Depois, logo a seguir, os americanos descobriram que eles tinham essas antenas que provocavam alterações não só climáticas, como também psicológicas, através da mente das pessoas à distância. Ehm, é lógico que, infelizmente, depois os americanos também fizeram isso, e que agora o ARP americano está no Alasca. E salvo erro em mais alguns pontos, mas isso são outros assuntos. E também existe o ARP na China, também existe ARP na Austrália, salvo erro na Índia e salvo erro também na África do Sul. E aí na América do Sul, não quero estar a arriscar, mas acho que na Argentina existe. Ou seja, existem várias antenas ARP espalhadas pelo mundo. E isso está a provocar essas alterações climáticas, ou chuva torrencial, ou calor extremo, ou terremotos, ou tempestades, tipo furacões, tufões e tudo mais. Hum, eu não quero entrar em conspiração, mas que azar. É como as pessoas dizem, eu não acredito em bruxas, mas que azar. Mas mas isso depende de cada pessoa. Ah, como em todo os seres humanos, também existem outros seres
extrasensoriais e tudo mais, com várias formas, com vários rostos. Basicamente, os seres, os nossos irmãos estelares, são idênticos a nós. Se vocês quiserem fazer uma comparação dos seres estelares, é como vocês fazerem comparação com todo o mundo que existe na Terra. Existem diferenças sempre. Por exemplo, até existe, há um povo que muito pouca gente fala e tem umas toda a gente tem, hum, capacidades extrasensoriais. O Sherpa, nos montes Himalaias, conseguem, fisicamente aguentar pouco oxigênio que existe lá nessas montanhas dos Himalaias. E outras capacidades extrasensoriais, portanto, não é por acaso que os monges budistas fazem coisas incríveis também. E eu agora perdi-me um pouco, estava a falar sobre o ARP. Pois, basicamente estamos a ser controlados não só por essas antenas, como também por drogas, medicamentos que a gente sabe que são induzidas não só por vacinas, como também outros, outros medicamentos contra a depressão, contra, porque a depressão é criada pela TV. E a TV, ao criar depressão, a gente fica com energias negativas das notícias negativas da TV. A gente tem que tomar, as pessoas têm que tomar medicação, eu não. Graças a Deus não tomo medicação nenhuma depois de ser intervencionado sobre a epilepsia. Para que as pessoas fiquem com essas drogas e mais suscetíveis de ser manipulados através de coisas que essas drogas possam ter e possam, através do ar ou outras ondas eletromagnéticas, alterar o comportamento das pessoas. Isto é a minha opinião. Muito básica e não tão aprofundada, porque senão a gente teríamos outra livre. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, perguntas. O Beto Fonseca, ele tá falando sim que tem umas gravações aí. Beto, se você puder mandar para a gente, assim que for possível, fique à vontade. Tá bom? Deixa aí no chat contato aí, tanto telefone quanto o e-mail, escola de mistério br, arroba, gmail.com. Né? Conrado, boa noite. Deixa eu ver aqui. Pergunta: o que acha que esconde os limites da Antártida? O que acha que esconde os limites da Antártida? Sim, é assim. Os limites da Antártida, para mim, é mais um dos grandes portais que existem na Terra. Para além da Antártida, você tem a ligação com outra parte da Terra, digamos assim, outra parte desconhecida, não é visível por qualquer aparelho que tenhamos conhecimento. O Almirante Byrd conseguiu passar por, com certeza, porque os seres do outro lado queriam que ele o visitasse e contasse alguma dessa história que ele vivenciou na chamada Terra Oca. Mas se vocês pesquisarem melhor, existem partes da Antártida, apesar do frio negativo, não existe qualquer gelo. Existem superfícies de terra ou de rochas sem gelo. Portanto, a Antártida é um mundo. E como a gente sabe, o mapa Piri Reis, que era de um árabe, mostrava a Antártida na altura como com florestas e tudo mais. Provavelmente esse Piri Reis ou outros exploradores da época foram para além desse portal. E, portanto,
Por isso é que falam tanto que a Terra é plana e tem um muro ali na Antártida, né? Mas para mim é mais um portal e eu tenho a certeza disso, porque aqueles que fazem viagens interdimensionais ou viagens astrais vão compreender aquilo que eu estou a falar. Existem outras dimensões, assim como neste quarto, nesta casa, é uma dimensão, no vizinho ao lado é outra dimensão. Isto eu estou a simplificar as dimensões. Ou seja, assim como existem dimensões de cada casa, cada povo, cada continente, existe também outras dimensões que nos passam da nossa percepção visual e física, não é? E com certeza esses lados também existem fisicamente, mas para a gente passar para esse lado físico de outra dimensão, eh, é complicado de explicar. Com certeza, alguém que tenha mais capacidade de explicar eh, aprofundadamente essas situações, de certeza estão a perceber aquilo que eu estou falando. Há alguma outra questão? Perfeito, perfeito. Abduzindo Gray, seja bem-vindo, boa noite. Está aí prestigiando o canal e também prestigiando aí Maninho. Estamos aqui prestigiando o Boa canal. noite, Paulo Ribeiro e Valéria Canevari. Abduzindo Gray. Pergunta aqui, Antônio, você acha que esse número enorme de desaparecidos pode ser ou pode estar relacionado com abduções? Mas os desaparecidos não existem só nas últimas décadas, têm existido ao longo de milhares de anos. Antigamente, supunha-se que era comido pelos lobos, perdiam-se na floresta e tudo mais. Mas agora, hoje em dia, infelizmente, há raríssimas florestas. Vocês me perdoem, vocês têm ainda, felizmente, a maior floresta do mundo. Uma das maiores florestas, existem outras na Antártida e com certeza na Rússia e demais países. Mas esses desaparecimentos dessas crianças ou pessoas e continuam a existir e poderá alguém poderá dizer dos religiosos poderá ser o arrebatamento ou dos poucos escolhidos. Mas existe vários tipos de abduções. Existem abduções para os seres que gostam de acompanhar a nossa evolução eh, fisiológica, como também há as chamadas abduções que precisam para outras funções ou outras coisas que esses seres determinem para essas pessoas. Eh, Se eles quisessem, eu podia ser abduzido agora, mas se calhar ainda sou preciso para estar aqui nesta live para contar essas histórias. Legal, bacana. Perfeito. Vitor, em virtude aí da questão da diferença de fuso horário, aí já é mais tarde, né? Não tem problema porque eu tive a dormir uma soneca antes desta live, portanto podemos Então tá estar bom. mais tempo. O É, tempo que você achar melhor. beleza, então eu vou fazer o seguinte: já estamos com 1h10 de live. Eu vou deixar você fazer agora um assunto de encerramento, certo? Certo. E já de antemão, já te convidando para mais uma participação, 2, 3 participação aqui nos Gratidão. próximos dias. Vamos marcar aqui já uma próxima data, já vamos deixar meio certo já para você voltar aqui, falar mais um pouquinho das tuas experiências aí, tá bom? É melhor ser para meados de outubro, porque eu vou ter agora a minha mãe aqui na minha casa e não convém ela presenciar estes testemunhos assim um bocado chocantes para ela, né? E ela que Aham.
e ela já tem 89 anos. Sim, sei. Eu sei dessa situação, né? Então, quando você retornar, você me avisa, daí a gente avisa aqui. Aproveitando já esta oportunidade, né? Nós já estamos aí com um trabalho a ser executado no mês de novembro. Vem aí o primeiro congresso aqui que vai tratar aqui, o Congresso dos Campos Gerais, primeiro Congresso de Ufologia dos Campos Gerais. Será totalmente online, né? Nós vamos fazer ele online. Já temos convidados que já estão, que já aceitaram, né? Eu convidei, de antemão, convidei 3 pessoas aí da ufologia brasileira para estar falando sobre os temas aqui relacionados aqui, principalmente à região sul do Brasil. Né? Então, eu convidei um de Curitiba, que já aceitou, e convidei mais 2 pessoas que uma ainda não me deu retorno, o outro já pediu mais informações para agendar. Então, vai ser 6, 7, 8, 9, talvez dia 10 de novembro. Então, dia 6, nós já temos a live agendada. Dia 7, nós vamos estar fazendo uma participação em outro canal, no canal do Flávio Vale, onde nós vamos estar falando a respeito do tema da abdução, do estudo da abdução do caso Carvalho, caso aqui de Ponta Grossa, aí, como quem conhece aí o caso já, né, quem não conhece, tem aqui no canal, tem várias lives, tem relatório desse caso já disponível na internet, é só baixar, totalmente gratuito, onde nós falamos sobre todo esse estudo que foi desenvolvido aqui toda essa pesquisa que foi desenvolvida aqui em relação ao caso Carvalho que aconteceu, muito semelhante ao caso de Varginha. Né? Então, a gente está aí com esse trabalho, onde nós vamos estar falando lá no Flávio Vale, falando dessa parte da hipnose, o trabalho da hipnose, o trabalho que foi feito na parte psicológica e tudo mais. Então, é esse o objetivo da gente estar falando lá e comentando. Tem muita gente, muitas vezes, que fala sobre a questão da hipnose à distância, né? E aí, ela é válida, não é válida? Como funciona, né? Se a gente voltar no passado, né? Vocês devem lembrar que as TVs brasileiras, no passado, elas traziam lá os hipnólogos, onde eles pediam para as pessoas fazerem assim, né? E aí eles faziam as ações de hipnologia, né? E o que acontecia? Terminavam os programas, às vezes choviam ligações nas TVs para ver o que iam fazer, porque as pessoas em casa faziam a brincadeira e acabavam ficando com os dedos colados. Então, quer dizer, a hipnose à distância, ela existe também. Né? Então, ela existe e ela é bem influente. Então, nós vamos estar falando sobre isso aí, sobre essa prática, sobre essa situação, e isso tudo voltado à questão da ufologia, né? Vale lembrar que o hipnólogo que trabalhou, que está acompanhando o caso Carvalho, e também ele é psicólogo, o Dr. Alfredo Welker, é um dos estudiosos do caso UFO Maringá, o caso Juscelino de Matos. Esse caso Juscelino de Matos, ele ficou conhecido no mundo inteiro através de um livro que foi publicado em inglês no mundo inteiro, menos no Brasil. E esse livro vendeu mais de 30 mil cópias durante um período aí de quase 30 anos. E o valor desse livro, na última vez que a gente consultou na Amazon, estava em torno de R$1.100, o valor desse livro, gente. Certo? Então, o Dr. Alfredo foi uma das pessoas, um dos psicólogos que acompanhou o Juscelino de Matos, acompanhou todo o histórico da hipnose que foi realizada, né? Inclusive, o Dr. Alfredo Welker tem os cassetes originais da hipnose, que foi realizado com o caso Juscelino de Matos, o famoso caso UFO Maringá, que aconteceu em Maringá agora não me lembro, 1900 e
Agora não me lembro exatamente a data, mas é um caso bastante famoso, né? Foi década de 80 aí, certo? Então, esse caso é um caso muito importante dentro da ufologia mundial e principalmente brasileira, né? Aqui, principalmente aqui do estado do Paraná. É mais um caso aqui do estado do Paraná. Nós temos vários casos, né? Então, ele vai estar falando lá na terça-feira, dia 7, contando todo esse trabalho aí. Dia 8 e 9 ainda nós estamos agendando aí, aguardando o retorno dessas pessoas que a gente convidou. Mas com certeza será um grande evento onde nós vamos estar falando aí sobre os últimos fatos. E amanhã, gente, nós vamos estar aqui com a presença do nosso querido vovozinho, né? Ele te diz vovozinho, Nelson Pescara. Eu não sei se o professor Nelson Pescara, pesquisador, vai estar falando aqui sobre o relatório da NASA. Já me passou o material, gente. Ó, eu não perderia por nada. Amanhã, 21 horas, tá bom? Vitor, é contigo. Agora fique aí com este momento final aqui, um último assunto para a gente tratar aqui. E vamos lá, vamos em frente. Não queria terminar sem antes falar do Chico Xavier, que ele falou nessas revelações passados 50 anos depois, já estão a acontecer. Essa terceira guerra mundial, infelizmente, está a acontecer, mas devia ser, não devia haver mesmo nada, não é? Também poderia ser pior e desejamos que assim não aconteça. Mantenhamos as nossas orações, as nossas meditações, para manter o máximo possível de paz nesse mundo, apesar dessas tribulações todas que estão existindo neste momento, para nos ajudar a todos nessa transição, tanto aqueles que vão para outra dimensão ou para outra evolução diferente desta, como para os outros que vão ficando aí nessa terra ou nessa, nessa, nesse, nessa jornada, porque cada um tem a sua jornada. Uns que vão para uma próxima jornada e outros que continuam nesta jornada. Cada um sabe depois avaliar por si próprio, porque cada um pessoalmente tem uma jornada diferente. Não é como qualquer outra coisa que queiram dizer que vai haver uma invasão extraterrestre. A invasão vai ser criada pelo plebino ou pela elite para criar confusão nesse mundo, para dizer que eles é que são os bonzinhos da fita, ou os mocinhos, como vocês falam. Os ETs, como vocês falam, os nossos irmãos estelares, nos quisessem mal, já teriam feito há milhares de anos. E quem sabe, quem está por trás desses governos não são os ETs menos bons a manipular-nos para o lado negativo. É uma hipótese que eu tenho posto nos últimos tempos, que os ETs já estão entre nós, com certeza, há milhares de anos, e são iguais a nós. Poderão já estar a governar ou utilizar clones nesses governantes aí, eh, para estar nessa energia negativa. E como o nosso amigo Dirceu falou há pouco, existe a hipnose à distância. E eles fazem essa hipnose através das TVs, para fazermos basicamente aquilo que se faz nos filmes, as bobagens que se fazem nos filmes ou nas novelas e nos demais programas infelizes que nos passam para as TVs, não é? Portanto, mantenham as vossas boas energias, as vossas orações, independentemente do vosso credo, transmitam o amor ao próximo como a vós mesmos, como o próprio Cristo disse. E invoquem, quanto muito, o vosso arcanjo ou o vosso mentor, o vosso anjo da guarda, como vocês quiserem chamar, porque ele está aí sempre ao vosso lado, para vos ajudar no dia a dia, tanto no trabalho como em casa, como qualquer altura da vossa vida. Tá bom? Namastê.
Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, pessoal, já de antemão, então, quero convidar o Vitor novamente para estar aí nas final de outubro ou início de novembro, aí vamos estar aí, né? Nós vamos marcar, então fique aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa aí os sininhos, né? Deixa tudo certinho aí para que você receba a sinalização aí que você, sobre tudo que está acontecendo, tá bom, gente? Quero aqui, olha, de coração, agradecer aqui a Leila, uma grande amiga, uma mão direita, uma mão esquerda, enfim, as duas mãos juntas e trabalha muito pelo canal aqui junto, nos dando todo um apoio especial aqui, certo? Ela sempre está aí nos ajudando, trazendo, dando sugestão de convidado, dando sugestão de tema, sempre nos ajudando muito, muito, muito. É um braço direito, braço esquerdo e uma grande cabeça também aí, que pensante e um pescoço que ajuda a movimentar o canal também, né? Então eu tenho muito a agradecer aí a pessoa da Leila. Boas energias para o canal. Isso. Também ao trabalho que ela desenvolve junto comigo aqui, tanto o trabalho físico, tanto quanto o trabalho espiritual, a gente trabalha junto, a gente luta junto, a gente segue junto, a gente se fortalece junto. E contra seres do bem, quando a gente está fazendo bem, não há o que vai persistir de mal, né? Então, isso é uma coisa muito importante para que a gente possa estar crescendo, né? E a gente só cresce quando a gente faz o bem às pessoas, né? E quando a gente criou esse canal, o objetivo era trazer informação verdadeira, trazer esse tipo de informação com credibilidade, informação assim, além das histórias normais que a gente tem, que a gente vê em vários canais também, toda essa parte de seriedade, de conhecimento, de despertamento das pessoas, é o que nós precisamos hoje. Então, a Leila é nossa moderadora aqui, e eu tenho muito a agradecer de coração por todo esse trabalho maravilhoso que ela tem feito, né? E por toda essa força que ela me deu aí, todo esse período aí que a gente atravessou aí durante uma luta aí, né? E a gente venceu, e a gente vai continuar vencendo, tá bom? Então, gratidão, Leila. E gratidão a todos vocês que estão aqui no canal, todos que participaram do chat, todos vocês que ainda vão assistir, né, ou que estão assistindo depois, né? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Você pode contribuir com seu Valeu Demais, super chat, super stick, enfim. Ou então, você dando teu curtir e compartilhando a live já está ajudando muito. E esteja sempre bem informado aí de todas as informações. Vitor, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite aí de estar participando com a gente, né? Passando um pouquinho do teu conhecimento. Hoje a gente pode aprender bastante coisa. Eu, principalmente, não sabia essa história aí que você contou sobre Fátima. Eu não sabia mesmo, né? E para mim foi bastante interessante. Tem mais detalhes, mas isso, como disse, podem encontrar no canal do Sr. Marcelo esses dois documentários que não chegaram a ir para o ar do canal História. Perfeito, gente. Então, olha... E tem lá grandes detalhes que eu não contei aqui. Não. Imagens. Opa, até. Opa, o que aconteceu? Estou a dizer que se virem esses vídeos do canal João Marcelo, vão ter muitos mais detalhes e com imagens do que eu falei aqui. Ah, bacana, bacana. Então, Vitor, muito obrigado pela sua presença, certo? Parece que te derrubaram aí por um minutinho. Foi se calhar aqui um ser assim menos bom, que é o barcaça, mas a gente continua a nossa jornada. Com certeza. Então, Vitor, gratidão, obrigado a todos. Pessoal, então não perde amanhã. Obrigado a todos, namastê. Namastê, gratidão, até a próxima. Até a próxima.